Olá, pessoal. No vídeo de hoje falaremos sobre a grandeza de Deus. Nesta noite aconteceu algo tremendo que me fez pensar bastante a esse respeito. Estamos aqui em Guaraqueçaba e foi uma noite de muita tempestade. Na verdade, caíram muitos raios. Eram estampidos tão fortes, barulhos tão altos que chegavam a ser realmente assustadores. Não choveu muito, mas foi uma tempestade elétrica muito forte. Me fez lembrar de coisas do passado, de uma vez no seminário, em que durante a madrugada toda houve uma tempestade elétrica com muitos raios e com pouquíssima chuva, e no final caíram pedras maiores do que uma laranja. Houve também uma vez, quando eu era criança, e isto nunca saiu de minha mente, em que nossa casa balançava com o vento que soprava e minha mãe estava na janela, debruçada, chorando, vendo aquela chuva, aquele vendaval, enquanto nós, os filhos, estávamos todos abrigados debaixo da mesa. Na verdade, todo esse cenário de tempestade, de vento, de chuva, assusta e assusta muito. E nos deixa bastante limitados diante da situação. A grande vantagem é que nesse momento nos lembramos do Criador. Nos lembramos de como somos pequenos diante de Deus. Eu gosto muito de ver esses momentos, de vivenciar esses momentos, porque vivemos numa época em que o ser humano está tão arrogante, tão prepotente, tão dono de si, tão autossuficiente que, para o ser humano de hoje, Deus, em muitos casos, não passa de algo desnecessário, supérfluo. O ser humano hoje vive como se Deus não existisse. E mesmo alguns que admitem que Deus exista, vivem como se não precisassem dele. Nesses momentos de tremenda dificuldade, nesses momentos em que mesmo o mais moderno dos aviões não consegue decolar ou pousar, nesses instantes em que o mais seguro dos navios não consegue singrar os mares, é que pensamos e percebemos quão pequeninos somos. Quando Moisés estava prestes a subir ao monte para receber as leis de Deus, a Bíblia registra que o Monte Sinai fumegava. Havia vozes, relâmpagos e trovões. Todo o monte tremia como se fosse um espetáculo de um fortíssimo vulcão. As pessoas estavam com medo, observando de longe. E o próprio Moisés, que subiu aquele monte para receber as tábuas da lei, subiu tremendo de medo, assustado. A expressão que a Bíblia usa para descrever o que Moisés sentia naquela hora é que ele estava aterrado e trêmulo. Sendo assim, nesta noite eu pensei a respeito da falta de temor que hoje temos para com o nosso Deus. Falamos tanto em Deus, afirmamos que cremos nele, afirmamos que praticamos algumas tradições que herdamos dos nossos pais, rituais, gestos, palavras, orações, rezas, cânticos. Mas a questão é, quem de nós realmente treme diante desse Deus? Para quem de nós a palavra desse Deus é realmente importante? Deus fez aquele espetáculo todo quando concedeu a Torá, quando deu a lei a Moisés, para que as pessoas notassem e soubessem que ele não é mais uma divindade. O nosso Deus não é um ser criado por nós. Não é uma doutrina que os homens inventaram, não é uma divindade que os antigos foram passando para nós por tradições. O nosso Deus é muito além do que qualquer lenda, do que qualquer fábula. E ele quer ser reconhecido e temido como alguém diante de quem realmente devemos ter respeito. No livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, observando como as pessoas viviam as suas vidas, ele diz: jovem,
Alegre-se o seu coração em todos os momentos. Faça o que você quiser da sua vida. Viva do jeito que quiser. Mas lembre-se de uma coisa: de tudo isso, Deus vai lhe pedir contas. O ser humano de hoje vive como se nunca precisasse prestar contas dos seus atos a ninguém. Vive como se nunca fosse morrer. E mesmo depois de morto, não imagina que um dia estará diante de Deus para dar conta de tudo que fez nessa vida. Tenho consciência de que esta é uma mensagem que não se ouve hoje em dia. Numa época de tanto psicopositivismo, de pensamentos positivos, de mensagens para cima, quase não se fala da responsabilidade que temos diante do nosso Deus e do nosso Criador. Mas nessa noite, pensando nessa tempestade, lembrando na tempestade, eu não pude deixar de gravar esse vídeo. Porque estamos todos, como sociedade, como indivíduos, como igreja, como família, caminhando a passos largos para um momento em que cada um de nós estará individualmente diante do seu Criador. Eu gosto de um dos versículos da Bíblia que minha mãe mencionava para nós desde que éramos pequeninos. Amós 4,12, que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Será que estamos nos preparando para isto? Será que estamos buscando ter consciência tranquila e um coração puro para quando chegarmos diante do nosso Criador e Ele perguntar para cada um de nós: o que você fez com sua vida? O que você fez com o seu dia? Qual era o seu verdadeiro prazer? O que você gostava de fazer? Como você tratou com as pessoas? Como você lidou com os seus pais? Qual era a sua posição diante da minha palavra? O que responderemos a Deus nesse momento? Diremos que não tivemos tempo? Diremos que não sabíamos da importância de tudo isto? Diremos que fizemos o melhor do nosso jeito, do nosso modo? Será isto suficiente? Portanto, meu amigo, minha amiga, fica esta mensagem de hoje. Deus é grande, é muito maior do que você e do que eu. E Ele quer ser respeitado, venerado e adorado como verdadeiro Deus. Ele não é igual a você e a mim. Existe uma diferença muito grande. Ele nos ama mais do que todas as coisas. Ama tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E Ele quer que vivamos nossa vida exclusivamente para Ele. Portanto, que este vídeo sirva de alerta para que recoloquemos nossa vida no caminho certo. Que haja uma mudança na mente, uma mudança na mentalidade e, consequentemente, no modo de viver.